Alô, alô, boa tarde, salve, salve Brasil, gente, Minas no ar a partir de agora com as principais, papai, com as principais notícias de Belo Horizonte, região metropolitana e todo o estado de Minas Gerais. E atenção, você tem uma denúncia? Envia para o nosso Bandzap. Põe o canto alto da tela para mim, por gentileza, Andrezão, porque esse Bandzap é o mais quente da televisão mineira. Mas não foi ainda. Agora apareceu. 997727663. Qualquer problema que você tiver na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, manda pra gente, que a gente mostra aqui e ajuda na cobrança. Claro que você não vai perder a oportunidade de se tornar um repórter aqui do Brasil, gente, ok? Então, simbora, gente, que tá no ar mais uma edição. Hoje tem mais uma promoção no Brasil, gente. Participe pelo Bandzap, que tá no canto alto da tela, e concorra a um voucher com, presta atenção, design de sobrancelha, um curso de automaquiagem no valor de R$200 no Sobrancelha Design, aqui no Vila da Serra, em Nova Lima. Para concorrer é muito fácil. É muito fácil. Você só vai responder a pergunta do dia. E a pergunta do dia é a seguinte: você acha que os idosos são respeitados hoje em dia? Respeitados na rua, respeitados dentro dos ônibus coletivos, dentro do metrô. Metrô não, trem de superfície, vai. Você acha que os idosos são respeitados hoje em dia? Responda pra gente no 997727663. Entre os participantes, a gente vai fazer o sorteio no final desta edição. Eu conto pra você aqui quais foram os vencedores. E claro, daqui a pouco a gente tem uma matéria mostrando se os idosos são ou não são respeitados hoje em dia. Quer saber minha opinião? Mas de jeito nenhum. Mas nem um pouquinho, não tem respeito nenhum. Professores da Educação Infantil Municipal de Belo Horizonte entraram em greve hoje por tempo indeterminado. Em manifestação na porta da prefeitura, teve confusão, hein? Olha aí, ó. Olha o respeito com a classe aí, ó. A gente confere nas imagens que a Polícia Militar utilizou bombas de efeito moral e até jato d'água para dispersar os manifestantes. A categoria exige a equiparação da carreira com a dos professores do ensino fundamental. E segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Rede Pública Municipal, a capital tem 131 UMEIs, 13 escolas de educação infantil e 29 escolas de ensino misto que atendem 170 mil estudantes. E aí, vocês estão vendo aí, ó, os professores estão agora reunidos na prefeitura, né, tentando chegar a um acordo, e aí dá-lhe água, dá-lhe bomba, e o pau cantou lá na porta da prefeitura. E a turma não dispersou não, olha lá. A turma não dispersou não, a turma... Olha lá, ó, escuta os áudios aí, ó. Aqui na Afonso Pena. Isso é o respeito pela educação infantil. Absurdo. O que acontece é o seguinte, não estava lá para ver qual foi o ponto que culminou nessa situação aí, tá certo? A prefeitura já havia dito que não aceitaria fechamento de vias aqui na cidade. E parece que até o prefeito Alexandre Calil, segundo informações que acabamos de receber, o próprio prefeito Alexandre Calil foi lá tirar satisfação com a polícia. Eu, sincero e honestamente, sempre achei, e vou continuar levantando aqui, que eu penso que só o diálogo resolve as coisas. Então, para chegar a esse ponto aí, é um negócio complicado. Eu não vou fazer aqui nenhum tipo de comentário favoravelmente aos professores ou aos policiais. Eu não sei qual foi o ponto que culminou nesse enfrentamento, eu não sei. Agora, eu acho que nós vivemos num país que as pessoas podem se manifestar, desde que não prejudiquem as outras. Se houve o fechamento da via, a prefeitura já havia se manifestado que não aceitaria, né? Mas para mim nada é motivo para esse tipo de reação. Agora, vamos esperar
De repente a polícia tem algum tipo de posicionamento, o programa está aberto a qualquer tipo de posicionamento da polícia para que a gente ouça também a outra parte. Aliás, a nossa produção já está entrando em contato, né, para ver se de repente o departamento, a Secretaria de Comunicação ou o Departamento de Comunicação da Prefeitura diz algo sobre essas imagens que estamos vendo agora aqui no Brasil Urgente. Vamos agora para um assunto alarmante. A cada hora, 10 idosos sofrem crimes aqui no estado de Minas. Os furtos lideram o ranking com 42% das ocorrências, seguido pelas ameaças, roubos, estelionato. Os criminosos muitas vezes, pessoal, eles encontram facilidade para abordar os mais velhos e por isso é importante estar sempre atento para não se tornar um alvo dos bandidos. Eu peço a sua atenção, você que de repente tem o seu avô, a sua avó em casa, seus pais são mais velhos, têm idades avançadas e fazem o trabalho de banco, às vezes saem às ruas. Fique atento, porque a matéria vai mostrar e vai chamar a sua atenção. Marcelo Silveira. Aos 85 anos, Dona Alaide foi vítima de um estelionatário. Ela estava numa agência bancária esperando para falar com o gerente quando foi abordada por um desconhecido. O homem usou a desculpa de que queria cadastrar a idosa para que ela recebesse remédios gratuitos. Foi assim que ele conseguiu o cartão e a senha dela. Eu, hora nenhuma, desconfio. Por quê? Não sei, parece que ele... Parecia que já era até conhecido, sabe? Então, fiquei conversando com ele assim, naquela gentileza, só tentando ajudar. Eu não desconfiei de nada. O fato, recente, deixou a Alaide traumatizada e com medo das pessoas. Agora eu ando com medo, assim, ando na cidade, pego meu cartão, às vezes eu tiro e depois fico olhando direito se é aquele mesmo para guardar, né? Porque às vezes até na hora que você paga assim no lugar, às vezes tem que olhar, né? Para ver se a gente não esqueceu o cartão, né? A filha da aposentada, que sempre acompanha a mãe, neste dia estava viajando. Ela acredita que o banco poderia ter ajudado a evitar o golpe. Eles têm que dar mais atenção aos idosos, porque você chega lá, às vezes tem aquela fila enorme de idosos. Às vezes tem um guarda dentro do banco, né? Se eles tivessem mais atenção, prestassem mais atenção no que vem acontecendo, se tem alguma pessoa de fora que está conversando com o idoso, eu acho que resolveria. Os últimos números divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública assustam. Em 2017, foram quase 93 mil crimes contra idosos registrados em Minas Gerais. Foram 254 ocorrências por dia. Ou seja, a cada hora, 10 idosos eram vítimas de crimes aqui no estado. Entre os crimes mais comuns cometidos contra este público estão os furtos, que representam quase a metade dos casos, seguido das ameaças, com 13,2% das ocorrências, roubos, com 10,5%, e casos de estelionatos, com 7,8%. Para esta delegada da Divisão Especializada de Atendimento ao Idoso, a fragilidade física e mental faz da pessoa com idade mais avançada um alvo fácil dos criminosos. Ele pode ser vítima tanto de crimes aí praticados por desconhecidos, né? Por exemplo, o estelionato, o roubo, o furto, né? Que tem um alto índice de incidência aí contra a pessoa idosa, e também os crimes aí previstos no Estatuto do Idoso, que são, na grande maioria, praticados por familiares ou cuidadores aí do idoso. Acostumada a lidar com várias situações envolvendo idosos todos os dias, a delegada chama a atenção para algumas medidas. Ele deve ficar atento, né? Por exemplo, ele tem que confiar, por exemplo, seus dados bancários a pessoas de sua extrema confiança, né? Ao ir ao banco, não, por exemplo, ficar dando seus dados, pedindo auxílio para qualquer um que esteja na agência. Ainda que a pessoa esteja ali oferecendo ajuda, a gente desconhece qual é o caráter daquela pessoa que está oferecendo ajuda
ajuda e qual seria a real intenção. Então, procurar sempre a ajuda e auxílio de uma pessoa responsável do banco, geralmente a gente indica a gerente da conta daquele idoso, né? Ou se não, ir acompanhado com algum familiar. E no caso da violência ocorrida intralares, a gente sempre orienta ele a estar procurando a delegacia para estar se informando se aquilo que ele está sendo vítima é um crime ou não. Olha, por vezes a gente está na fila do banco. Eu adoro uma fila de banco. Às vezes você está na fila do banco e aí você vê uns sujeitos assim no banco, o cara fica no celular, fala o tempo inteiro no celular, mas a conversa não desenvolve, o cara fica ali no celular e tal, só esperando as pessoas mais que tá, né? Não pode falar no telefone, mas o cara fica ali fingindo que tá gravando aquele negócio e tal. Aí quando chega um tiozão, uma tiazona no caixa, ele chega e oferece ajuda. Olha, você que vai ao banco, tem uma idade mais avançada, aliás, os filhos, os netos não podem deixar. Mas aí tem pessoas que têm a idade mais avançada que não abrem mão. Elas querem ir ao banco, elas querem ter uma vida normal, porque elas estão com saúde para isso. A avó da minha esposa tem 95, se deixar, ela sai correndo, fazendo culpa na rua. Então, assim, Dona Elvira, um beijo para a senhora. Tia Nicinha, beijo. Olha, então é o seguinte, se você vai ao banco, se tem uma idade igual o Pisquila, meu cinegrafista aqui, tá com 60 e quantos? 68. Vai no banco, tá no banco, o cara vem oferecer ajuda, fala, não, você trabalha no banco? Não, então tchau, vai. Pede alguém do banco. Não trabalho, não, mas eu quero ajudar a senhora. Não quero, muito obrigado. Eu quero ajudar o senhor, não quero, muito obrigado. E se insistir, chamam o segurança. Porque o que tem de vagabundo que fica ali nos caixas eletrônicos para de repente tentar, e não é só isso não, tá? Gente que usa o crédito das pessoas mais velhas, dos avós, dos pais mais velhos e tal, fala velho, dá a impressão que tá, né? Mas não é só para ganhar tempo aqui. Para pegar empréstimo é um negócio maluco. Tudo isso é crime. Então, se você sabe de alguma coisa, se aconteceu na sua família ou se você sabe de algum caso, denuncie. Está no banco, viu que tem alguém insistindo demais para ajudar, chama o segurança. Mas está insistindo demais, mas é muito boa vontade, eu não quero estar insistindo aqui e deixa o segurança se virar com ele, ok? Olha só, uma criança de 1 ano e 2 meses morreu hoje em uma unidade de pronto atendimento em Sabará, região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a menina foi levada pela avó para o posto de saúde de Ravena. Logo depois, a criança foi transferida para a UPA de Nações Unidas, mas acabou morrendo. E de acordo com os militares, os principais suspeitos do crime são os pais que deram diferentes versões de como a criança teria sido agredida. Para falar sobre esse caso, eu converso com o sargento Cléver, da Polícia Militar, que trabalhou no caso, está comigo por telefone. Boa tarde, sargento. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, sargento Cléver? Eu gostaria, por gentileza, que você explicasse o que a polícia identificou nesse caso, por gentileza. Olha, a gente chegou lá na parte da manhã e fez contato com a mãe e ela alegou para nós que eu não sabia de nada. A criança tinha desmaiado e ia se levar para a UPA. Deu ajuda a avó dela, a mãe, né? A avó da criança, e levou para a UPA, para o Poezinho de Ravena. De lá, o pessoal viu que a situação estava mais crítica e levou a criança para a UPA de Sabará. Mas quando chegou aqui no local já chegou sem vida. Aí diante disso aí, o pessoal viu a situação estava meio esquisita, ao fazer questionamento para a criança, ela alegou que a mãe teria arremessado a criança para a parede, nacional de altura. A gente foi até o local lá, foi constatado o óbito. Vamos lá, pegamos a mãe da criança, trouxe para a delegacia juntamente com o pai. Agora não se sabe a causa da morte ainda. Agora, sargento, a criança tinha escoriações, tinha sinais de violência? A princípio a gente viu lá, a gente conseguiu ter acesso ao corpo e não viu essas lesões, não chegou a ver lesões não.
Entendi. Agora, houve, parece que uma versão diferente ou versões diferentes da mãe e do pai da criança. Quais foram, o que eles disseram que não bateram quando vocês foram colhendo esses depoimentos? Olha, a princípio, a mãe da criança veio falar que o pai pegou a criança e logo após ter pego essa criança, a criança desmaiou, estava desmaiada, quando ele deixou na cama. Deixou a criança já desmaiada em cima da cama. Na versão do pai, ele saiu de casa, escutou um barulho e viu que a criança chorou. E logo depois ficou sabendo que a criança estava no hospital. Sargento Cléver, muito obrigado pela participação. A gente vai aguardar aqui agora as investigações da polícia e, naturalmente, com a chegada desse posicionamento da polícia, a gente destaca mais sobre esse caso realmente lamentável ocorrido em Sabará. Sargento, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Tá ok, obrigado. Boa tarde. Olha, veja você, o sargento suspeita-se que a mãe teria atirado a criança contra a parede. O pai afirmou que ouviu um barulho, que ouviu a criança chorando, mas depois só ficou sabendo que estava no hospital. Que caso maluco, que versões esdrúxulas, né? A criança desmaiou, mas desmaiou por quê? Então é bom que a polícia realmente fique nesse caso aí, fique atenta, trabalhe, e aí eu não tenho dúvida que vai, para que a gente traga mais informações e que os culpados sejam presos. Agora veja você, tanta gente querendo adotar uma criança, tantos casais querendo gerar uma criança e não conseguem, por vários problemas. Às vezes o problema está com o marido, às vezes está com a esposa, às vezes não conseguem, querem adotar, e a gente sabe que o critério para adotar uma criança não é tão fácil e tem que ser realmente complicado. Complicado não, é necessário que todos os processos sejam feitos e os pré-requisitos sejam cumpridos. E aí uma mulher simplesmente atira Bom, é o que suspeita-se, né, até o momento, que ela tenha atirado a criança contra a parede e a criança então veio a óbito. Lamentável, lamentável. De começar a semana com esse tipo de notícia aqui, sincero e honestamente, viu? É duro. Eu já falei aqui, quando tem criança envolvida nesse tipo de notícia, isso mexe realmente com o psicológico da gente que está aqui no estúdio e de você que está em casa. É difícil. 22 pessoas foram detidas ontem em um sítio no bairro Vale das Acácias, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Policiais que faziam um patrulhamento de rotina escutaram um disparo de arma de fogo perto da BR-040. Segundo os policiais, os disparos vinham de um local onde era realizada uma festa. Então tava lá todo mundo, pai, e aí de repente dá-lhe pipoco. É pipoco pra cá, é pipoco pra lá e dá-lhe tiro. E aí 13 homens e 9 mulheres, dentre elas uma jovem de 13 anos, foram encaminhados para a delegacia de plantão de Ribeirão das Neves. No local, os PMs encontraram, veja você, que boa festa, né? Que festa sensacional, leve, regada a suco, groselha e água benta, não é? Eita, nós! Encontraram 3 revólveres calibre 38 e uma submetralhadora, hein? 3 revólveres calibre 38 e uma submetralhadora. Você acha que os caras estavam bem ou não? Gente. Pessoas usando drogas, segundo a polícia, havia pessoas usando drogas e fazendo um tchê-tchê-rerê-tchê-tchê, também conhecido como sexo. Mas que festa! E o detalhe, tinha uma de 13 anos lá, hein? Tinha uma adolescente de 13 anos nesse meio aí. Será que também estava no meio da bagunça? Se estiver, mais problema para todos que estavam nesta festa. Ou seja, é uma festa que não acabou bem. Negócio de festa em sítio, hein? Não dá, não. Às vezes dá,
Vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho. Não saia daí, daqui a pouco nós vamos falar sobre combustíveis, porque começa a valer a pena abastecer com álcool. Se o seu carro é flex, se o seu carro é álcool, tá valendo a pena. A gente vai contar tudo na volta do intervalo. É aqui no Brasil, gente, Minas, não saia daí. Olha, nós de volta no intervalo, nesta segunda-feira, abrindo a semana. E agora, sem perder tempo, eu quero chamar aqui o grande Feliciano Abreu, do mercadomineiro.com.br. Tudo bem, Everton? Abrindo a semana, tudo bem? Grande Feliciano. Feliciano, a gente vai abrir a semana falando de combustíveis. A gente já falou, eu acho que no último trimestre, a gente já falou pelo menos umas 3 a 4 vezes sobre combustíveis. Mas também pudera, pô. Sobe, desce, sobe, desce um pouquinho, sobe. Como é que tá a situação agora, Feliciano? Até que enfim, Everton, nós tivemos queda no preço do etanol. A safra chegou, mas ainda pode cair muito mais. Inclusive, esse é o grande recado. É o consumidor questionando nas bombas por que não teve queda satisfatória ainda. Pra você ter uma ideia, Everton, na primeira semana de março até agora, ou seja, quase 45 dias, nós tivemos uma queda de 3,27% no litro de etanol, que era R$ 3,18, caiu para R$ 3,07. O menor preço do etanol é R$ 2,849 e o maior R$ 3,499, a diferença entre os postos de 22,82%. Agora, um detalhe, você sabe exatamente há um ano atrás quanto pagávamos em média aqui em Belo Horizonte? Hoje está R$ 3,07? R$ 3,07. Quanto que a gente pagava há um ano? R$ 2,67. Nossa, 40 centavos de diferença. É bom deixar claro que a gente teve um aumento muito grande de ICMS. E pode ser que a safra não entrou com toda a força, porque tem período de safra, né? É um produto que é colheita, então assim, pode ser que atrasou um pouquinho. Você já foi para Porto de Galinhas? Não, nunca fui. Quem está em Porto de Galinhas e vai até a Praia de Carneiros, ou dos Carneiros, enfim, quando você sai de Porto de Galinhas e vai para Carneiros, que é uma praia maravilhosa, linda, maravilhosa, Carneiros, negócio espetacular, eu moraria o resto da minha vida, andaria só de sunga, dia e noite. Você vai, cara, você anda 70% dessa distância, que é de 100 e poucos quilômetros, canavial de um lado e do outro. Muito tranquilo. E aí, esse ano parece que a temperatura ajudou, tá chuvas, tá tudo do jeito certinho, então a safra foi boa, né? Foi boa, a safra foi boa, inclusive os próprios plantadores, os usineiros, na verdade, estão questionando por que não está chegando nas bombas esse preço mais barato. Ah, mas aí... Pode ser o seguinte, sabe o que acontece no mercado? A gasolina está com preço muito alto. Hoje o preço médio da gasolina é R$ 4,39, quase R$ 4,40. Tá valendo a pena, então? Vale a pena. Se você pegar 70% desse valor de R$ 4,39, dá exatamente, Everton, R$ 3,07, que é o preço médio. Então, você que tá assistindo ao Brasil, gente, dessa segunda-feira, você tem que ficar muito atento, porque tá valendo a pena, então, você abastecer. Seu carro é flex, tá valendo a pena você abastecer com álcool, então. E sabe o que acontece quando a pessoa abastece com etanol, nesse caso específico? É questão de oferta e demanda. Se o dono do posto precisa de vender o combustível, girar para ganhar dinheiro, sim, e se a gasolina ficar relativamente encalhada, que a gente sabe que não fica tanto, mas se ele vender menos, ele tem que reduzir o preço. É verdade. E pior, na nossa opinião, o álcool anidro compõe a gasolina, paga em torno de 27%, 28%. Sim. Então já teria que ter caído o etanol, porque, né, pelo menos um quarto da gasolina. Se houve uma redução de preço no etanol, a gasolina tinha que ter caído. Só que a gasolina subiu quase 1% nesse período. Não dá para entender. Então é complicado. Outro detalhe que está chamando muita atenção dos consumidores da região metropolitana, Everton. Você que é de Divinópolis, as pessoas Montes Claros, tal, que tem aí visto a gasolina mais barata, tanto a gasolina como o etanol, no interior, que era sempre mais caro do que Belo Horizonte. Então isso está revoltando o consumidor, porque sempre aqui a gente teve uma concorrência muito grande, acirrada, e os preços aqui eram bem menores. Inclusive a gente falava, enche o tanque para não ir para o interior, que é muito mais caro. Era mais caro. Né? Lá em Divinópolis a gente pagava, em média, 30 centavos a mais que aqui. Eu não estou falando das regiões mais baratas, não. Estou falando de uma região que tem um preço médio. Sempre 30 a 40 centavos a mais. Agora, se abastece aqui a R$ 4,39, R$ 4,49 é o preço que eu acho lá. Exatamente. Então, assim, alguma coisa tá... O mercado, eu não acredito, sinceramente, no momento de crise, em combinação de preço. Eu acredito o seguinte, que, de repente, o consumidor não está pesquisando tanto, então o consumidor cruza os braços, aí eles colocam
colocam preços semelhantes entre um e outro. Tanto que a gasolina hoje, o menor preço, como eu falei, de R$ 4,19 até R$ 4,79, quase R$ 4,80 um litro de gasolina comum. Uma diferença de 14,40%. Então, isso preocupa muito. Outra coisa, um detalhe interessante, olha só, quem passa pela cidade de Contagem, aproveita para abastecer lá, que o preço médio está melhor. O etanol lá tem o preço médio de R$ 3,01. Aí depois vem a cidade de Betim, na região metropolitana, R$ 3,05 e Belo Horizonte, como a gente falou, R$ 3,07. Então, assim, é importante a gente procurar essas cidades próximas também e regiões, que a gente tem, por exemplo, em Belo Horizonte, a região mais barata, a R$ 3,02, na região noroeste. Então, Contagem 3,01 em média. 3,01. Então, se você que vai para aquela região, abasteça lá. Ah, vai fazer algum trabalho lá, abastece lá e já volta com o tanque cheio, pagando mais barato. Inclusive, essa é uma da dica importante que o consumidor tem que ter, Ele tem que ficar de olho na rotina, casa, trabalho, escola, faculdade, encher o tanque uma vez por semana, que normalmente as pessoas enchem, e abastecer num lugar mais barato. Você gasta um tanque por semana? Eu gasto um tanque por semana. Eu também. Um tanque por semana. Então, mas um detalhe, eu não estou enchendo o tanque. Por quê? Na minha opinião, se encher o tanque nesse momento de movimentação de preço e há uma tendência de queda no caso do etanol, se você encher com ele um pouquinho mais caro, você pode perder na outra semana. Então, assim, o ideal nesse momento é você colocar, por exemplo, no meu caso, 100 reais, 400 reais por mês, que eu consigo, na verdade, atender as minhas necessidades. Agora, depende muito de cada um. Encher o tanque, por isso que eu te falo. Se de repente hoje se abastece a R$ 3,07 o etanol, semana que vem o preço médio está R$ 2,90, você perdeu 10 centavos em cada litro, ou 17. Então, assim, isso no passar do tempo dá uma diferença muito boa, Everton. Muito bem, Feliciano Abreu. Grande abraço, boa semana para você. Tudo de bom, muito obrigado. Muito obrigado. Então, olha, eu vou seguindo então com o Brasil Gente Minas nessa segunda, dizendo para você que 6,5 milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet aqui em Minas Gerais. O levantamento divulgado pelo IBGE mostrou que os principais motivos para a não utilização da web é a falta de domínio da tecnologia. Marcelo Silveira. De acordo com a pesquisa, dos 18 milhões de mineiros acima dos 10 anos, 35,5% não acessam a internet. Os motivos seriam a falta de domínio da tecnologia, falta de interesse e até o custo. Os mais idosos são os que engrossam este percentual. A pesquisa também dividiu os entrevistados por faixa etária. Nesta comparação, a diferença fica ainda maior. Enquanto 89,9% dos jovens de 20 a 24 anos dizem usar a internet com frequência, apenas 21,4% dos idosos com 60 anos ou mais dizem estar conectados. A própria questão social, contexto até mesmo de cultura, qual que tem sido o conhecimento que às vezes o idoso tem com relação a esse acesso, qual que é a segurança que ela tem desse contato. Nós temos tendência a nos afastar daquilo que não dominamos. E o idoso, por já ter muita experiência, já conhecer muitas coisas, aquilo, gente, isso aí é um bicho de 7 cabeças, então ele vai resistir um pouquinho. Dona Dência reflete bem os números da pesquisa. Com 82 anos, ela conta que passa o dia tricotando, fazendo orações, afazeres de casa e outras tantas tarefas que não tem tempo para a internet. O velho celular já ajuda bastante, mas a aposentada confessa que gostaria de aprender mais. Eu gosto muito de saber de notícias, saber das coisas, ver moda na internet, ver os figurinos, as coisas. Eu gosto muito de ver. Tem vontade de aprender a mexer? De aprender a mexer. Mas eu falo assim, a gente tem outras coisas de primeira necessidade para fazer. Aí eu vou falar, não vou mexer com isso, não. Na outra ponta estão as crianças, que cada vez mais cedo estão se conectando à internet. Para esta psicóloga, os meninos precisam mesmo ter contato com a web, mas os pais precisam impor algumas regras. Criança com 2 anos de idade, até 2, nem pensar. Dos 3 até os 5, os pais podem deixar a criança usar no máximo 1 hora por dia. Sempre com monitoramento. Ela tem que estar perto, vendo o que está fazendo, vendo que tipo de desenho, vendo o que ela está assistindo. Até os 9, 10 anos de idade, os pais podem aumentar essa carga horária de tempo, sempre aumentando de 2 em 2 horas. Então, mas sempre com esse acompanhamento. Acima dos 13, a criança pode ficar acima das 3 horas, porém, tem que pensar o seguinte: tem que estar vendo isso porque não existe juízo crítico. Na casa de Daniele é assim. Os 2 filhos são antenados, gostam de se comunicar pela rede e de brincar em jogos online.
mas tudo com limite e sob os olhares atentos da mãe. Entro nos celulares deles, eles sabem disso. Existe regra para horário, de manhã, por exemplo, que é o horário que eles estudam para ir para a escola à tarde. Não se mexe no celular, a regra básica é mantenha a senha informada para os pais. Ah, e lá em casa ainda tem um detalhe. Lá em casa eu já falei aqui algumas vezes. Se tirar nota ruim, eu reduzo o tempo de uso. Se continuar tirando nota ruim, eu tomo o celular. Funciona! Funciona. Alguém vai dizer para mim, você está errado, não é assim que funciona e tal. Mas funciona bem, viu? Lá em casa é uma beleza. Fala que vai tomar celular, nossa, mas dando a estudar e lê o livro de ponta cabeça e lê do início ao fim, volta de trás para frente, frente para trás, trás para frente, e aí as notas melhoraram. Quando eu falei que ia tomar celular, as notas, ó, todas subiram. Ah, beleza. Olha só. Agora há pouco a gente falou aqui sobre aquele protesto dos professores da rede municipal de ensino e a Polícia Militar nos informou que dialogou por mais de 1h30 com os manifestantes para que liberassem a Avenida Afonso Pena, já que o fechamento total da via causaria prejuízos a todos, inclusive àqueles que precisariam se deslocar com urgência aos hospitais da região. Após o diálogo, segundo a polícia, os manifestantes não atenderam o pedido de liberação parcial e a Polícia Militar fez o uso diferenciado, ou todos os termos usados pela polícia. Usou a forma diferenciada da força com instrumentos de menor potencial ofensivo que promoveram a dispersão daqueles que interrompiam o trânsito na Avenida Afonso Pena. Ainda de acordo com a corporação, não houve a necessidade do uso de munições de borracha, a bomba de efeito moral e água, conforme vocês podem conferir aqui nessas imagens que estão ao lado, a gente mostrando, e aí alguns ainda resistiram por um longo tempo. Agora, eu acho que quando disse aqui anteriormente que o diálogo poderia ajudar, mas é com diálogo mesmo, não precisa fechar a via. Eu já falei aqui o que eu penso sobre isso. Sinceramente, que eu não vejo efeito prático. Sei que é uma prática comum há décadas. Há séculos, talvez. Há séculos não, mas há décadas. Mas, honestamente, eu não vejo efeito prático. Tem que buscar o diálogo, faz a coisa de outra forma, para que não chegue a esse ponto aí. A gente está mostrando algumas fotos dos policiais tratando com alguns professores. Segundo os policiais, então, não atenderam a solicitação, estavam fechando a via toda, não era um fechamento parcial e, por isso, a polícia reagiu desta forma. Reitero, não estou aqui defendendo os policiais nem defendendo a polícia, estou contando o que aconteceu. Você de casa pode tirar a conclusão. Agora, eu sempre entendo que o diálogo é a melhor opção. Oh, mas ninguém quer receber a gente. Vai receber, isso será tratado, mas quando chega a esse ponto aí é lamentável. Um péssimo exemplo para o resto do Brasil. E hoje tem mais uma promoção no Brasil Gente Minas. Participe pelo Banizap que está no canto alto da sua tela e concorra a um voucher com design de sobrancelha e um curso de automaquiagem no valor de R$200 no Sobrancelha Design, lá no Vila da Serra, em Nova Lima. Para concorrer é só responder a nossa pergunta do dia. Você acha que os idosos são respeitados hoje em dia? Claro, da minha opinião, claro que não. Responda aí, entre os que participarem, a gente vai fazer o sorteio. Daqui a pouco, no final dessa edição, eu conto para você quem é o ganhador, ok? Daqui a pouco, então, fique ligado aí, não me abandona não! 8 pessoas morrem e 14 ficam feridas, 6 delas em estado grave, em um acidente envolvendo uma carreta, um ônibus e uma caminhonete na BR-116, em Valadares, no leste de Minas. Olha as fotos aí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 6 mortos estavam no ônibus que saiu de Itaubim, no norte do estado, com destino a Belo Horizonte. Os feridos foram levados para os hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde. Ainda não é possível confirmar
se o ônibus estava com a documentação em dia. Diante das mortes que ocorreram, a gente lamenta e se lembram que na semana passada, quem assiste ao Brasil Urgente diariamente, semana passada eu chamei a atenção para o excessivo número de acidentes nas rodovias do estado. Foram muitos acidentes, alguns com gravidade, mas sem mortes. Outros com mortes. E aí a gente já abre a semana mostrando esse acidente que você está acabando de ver aqui, né? Com 6 pessoas mortas. Esse é um ônibus que saiu de Itaubim, quase na divisa com a Bahia, ou na divisa com a Bahia, e estava sentido Belo Horizonte. Imagens impressionantes aí também do ônibus. Esses ônibus de viagem não tem obrigatoriedade de usar cinto não, né? Parece que não, mas deveria ter, né? Eu não sei, talvez numa oportunidade próxima aí, viu, André? A gente trazer alguém para tratar desse assunto, porque quando há essas colisões envolvendo ônibus, né, essas pessoas são arremessadas dentro do ônibus, negócio maluco. Eu não sei se... o cinto me parece que tem, né? Os ônibus aí, eles têm cinto de segurança. Só que tem gente que num ônibus legalizado, passa por vistoria e tal, tem cinto. Só que tem gente que desconsidera, né? Acha, nunca vai acontecer comigo e tal. E acontece, hein? E acontece, conforme você pode notar aí nessas imagens. Grave acidente, 6 pessoas mortas. Mais um acidente, fazendo com que os números do nosso estado, essas estatísticas, aumentem consideravelmente e elevem esse posto aí de um dos estados. Nós temos a maior malha viária do país, né? Então, proporcionalmente, isso eleva o estado a níveis realmente lamentáveis, de recordista em acidentes de trânsito. Lamentavelmente. A Polícia Civil investiga um incêndio que atingiu 2 veículos nas imediações da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. Eram ônibus, agora veículos. Na região metropolitana de Belo Horizonte, isso tudo aconteceu no último fim de semana. Ainda não se sabe se o incêndio tem ligação com os casos de ônibus queimados ao longo da semana passada, em protesto a supostos problemas na administração do presídio. Segundo a polícia, não houve vítimas. O carro incendiado tinha placa adulterada. A Polícia Civil ainda afirma que um laudo pericial deve sair em 30 dias e a Secretaria de Administração Prisional diz que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil e até o momento não é possível afirmar se há alguma ligação com detentos do complexo penitenciário Nelson Hungria. Então, anteriormente, ônibus, agora começaram a tocar fogo em carro. Tomara que essa moda não pegue. Tomara que essa moda não pegue. A gente vai para mais um intervalo, hein? Mas é rapidinho, é lá e cá. Não saia daí, daqui a pouco nós vamos mostrar o início da campanha de vacinação contra a gripe. Aqui em Belo Horizonte, a gente vai mostrar tudo isso e tem também muitos mitos sobre a vacina. Confira aí. A vacina utilizada no Brasil é feita com vírus morto. O que os cientistas fazem é pegar pedacinhos do vírus, que a gente chama de antígeno, e fazer a vacina com esses pedacinhos do vírus. Então, não tem jeito da vacina causar gripe. A vacina pode causar alguns efeitos colaterais, né, algumas reações próprias de toda vacina. Às vezes, um pouquinho de dor, às vezes o braço fica um pouquinho inchado ou vermelho, mas só isso. Agora eu tô voltando para fazer uma pergunta. Quer mais emoção na sua vida? Vem pro novo! Chegou a nova Claro TV. Na Claro TV, você encontra os grandes lançamentos do cinema e um montão de conteúdo para a família inteira. Assine agora, hein? Basta ir em qualquer loja Claro ou ligar para, atenção, anote aí, 0800, olha o telefone aqui embaixo, 726, tá aqui também, 3366 e pronto! Você tem o melhor do cinema e da TV mundial na sua casa e quer mais? Com a nova Claro TV, você ainda tem o Now, a maior plataforma de vídeos on demand do país.
Com o Now, você pode ver lançamentos que ainda estão no cinema e muito mais. É escolher e assistir em qualquer lugar, na sua casa, no celular, no tablet. É isso mesmo, ver no celular. Você está esperando o quê para assinar a Claro TV? E o melhor vem agora, hein? Atenção! A partir de R$ 49,90, você já pode curtir a Claro TV com tudo. Ligue aí 0800 726 3366 ou vá a uma loja Claro e assine a partir de R$ 49,90 mensais. Nada é mais empolgante que o novo. Claro, você merece o novo. Eu tô de Claro. E você? Olha aqui. Hoje tem mais uma promoção no Brasil. Gente, falei aqui no início do programa, falei agora há pouco e vou repetir. O nosso Band Zap vai aparecer no canto alto da sua tela. Você vai concorrer a um voucher com design de sobrancelha, curso de automaquiagem no valor de R$200. É um curso bacana, hein? Lá na Design Sobrancelhas, no Vila da Serra, no Sobrancelhas Design, no Vila da Serra, em Nova Lima. Para concorrer, é só responder a nossa pergunta do dia. Você acha que os idosos são respeitados hoje em dia? Entre os que participarem, já, aqui pelo Band Zap, eu informo o ganhador. No final do programa, portanto, já eu informo o ganhador, ok? E começou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Até o dia 1º de junho, mais de 5,5 milhões de pessoas que estão no grupo de risco devem ser imunizadas. Logo no início da manhã, a movimentação era grande em postos de saúde da capital. Igor Calian, veja aí. A dona Maria chegou ao posto de saúde com um pouquinho de receio de tomar a vacina contra a gripe, mas saiu de lá bem tranquila. Tava com um pouquinho de medo, mas foi lá, tomou vacina em 2 minutinhos, doeu? Não deu, não. Não é que sou medrosa mesmo? Então quem tá com receio de vir, pode vir porque não dá nada. Ah, vem tranquilo, super tranquilo. Assim como a dona Maria, teve muita gente que garantiu a imunização já no primeiro dia da campanha. E o processo todo aqui é muito rápido. É necessário trazer apenas a carteirinha de vacinação e também um documento com foto. Dependendo do horário do dia, olha só, a fila tá desse jeito, bem pequena. A expectativa do governo do estado é que mais de 5,5 milhões de pessoas que estão no grupo de risco sejam imunizados até o dia 1º de junho. São elas, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto, homens e mulheres com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Apesar do grupo prioritário, é recomendado tomá-la anualmente a partir dos 6 meses de vida, já que a vacina, que protege contra 3 vírus, é modificada todos os anos. O vírus da gripe, o vírus da influenza, é um vírus que tem uma capacidade muito grande de mutação. Quer dizer, ele muda todo ano, ele muda com muita frequência. É como se ele trocasse de roupa e nessa dele trocar de roupa, o organismo não consegue reconhecê-lo como o mesmo do ano passado. Então, todo ano são feitas pesquisas de vigilância para ver quais os vírus estão circulando mais e a vacina é feita para aqueles vírus que são os mais comuns daquele ano. Ah, mas sempre que falamos de vacinação surgem os mitos. Neste caso, o mais comum é ficar gripado depois de vacinar. Isso não é verdade, né? A vacina utilizada no Brasil é feita com vírus morto. O que os cientistas fazem é pegar pedacinhos do vírus, que a gente chama de antígeno, e fazer a vacina com esses pedacinhos do vírus. Então, não tem jeito da vacina causar gripe. A vacina pode causar alguns efeitos colaterais, né, algumas reações próprias de toda vacina. Às vezes, um pouquinho de dor, às vezes o braço fica um pouquinho inchado ou vermelho, mas só isso. O seu Jairo, que está com 88 anos, nunca foi de acreditar nisso, não. A carteirinha de vacinação e principalmente a saúde estão em dia. Não lembro se eu já gripei alguma vez. Tive algum difluxozinho e pronto, só. Mesmo que o senhor forte, nunca teve gripe, passou por isso, é importante vir aqui tomar vacina, né? Não tem problema, não faz mal nenhum. A dona Geralda é outra que vem todos os anos. E sobre esse papo de não vacinar por receio ou medo de alguma reação, a resposta é curta e inteligente. Tem nada disso. Tomou, acabou, acabou. Tô vendo aqui o seu Jairo Salles, que bateu um papo com a nossa equipe. Mas que simpatia, hein? E que vigor, hein? Grande fã da Band, seu Jairo Salles. Um beijo pro senhor, né, que assiste aos Donos da Bola todos os dias. Torcedor do Galo, que acabou influenciando todos os netos aí, né, seu Jairo? Que beleza, parabéns aí. Grande abraço a toda a família aí. Olha só, o Corpo de Bombeiros chega ao 8º dia de buscas pela história maluca, né? Pelo francês Eric Welterlin
deve ser isso mesmo o nome dele, mas se não for não tem problema, é o Welterlin, de 53 anos, que está desaparecido na Serra da Mantiqueira, na divisa entre Minas e São Paulo. Hoje pela manhã eu estava inclusive acompanhando pela rádio, pela Band News. A operação de hoje conta com 24 militares de Minas e de São Paulo e com guias locais. Ontem foi utilizado o helicóptero Águia do Corpo de Bombeiros, que percorreu alguns pontos próximos ao Pico dos Martins. 43 militares também participaram das buscas e conseguiram rastrear o relógio com GPS que o Eric usava quando desapareceu. Segundo os bombeiros, foi possível identificar por meio do equipamento uma rota seguida pelo atleta lá no ano de 2014, na mesma região, e a hipótese é que ele tenha tentado repetir o trajeto. Eric é casado com uma brasileira e é praticante de corrida de montanha, inclusive fora do país. Segundo a mulher, ele saiu de casa, mora na cidade de Itajubá, no sul de Minas, onde já reside há 3 anos, para treinar, e até o momento apenas o carro dele foi encontrado na base da serra. Esse negócio de, por mais que as pessoas sejam acostumadas, né, vai para a serra, vai fazer trilha sozinho, é um negócio cavernoso, viu? Viu, Ike? Você que está em cima na Band News aí, ó, não vai sozinho pro meio do mato não, pô. Acontece alguma coisa lá e quem vai salvar, quem vai fazer sinal e chamar o bombeiro, chamar a polícia? Não, vai com alguém, vai acompanhado, vai com uma turma, né? É um negócio complicado, mas a história desse francês aí é uma história que chama atenção, que intriga ao mesmo tempo, porque normalmente essas pessoas que são mais experientes e que vão para essas trilhas e tal, sempre levam alguma... enfim, bom, o telefone eu não sei se às vezes nem pega, mas leva alguma coisa para chamar a atenção se acontecer alguma emergência, e nada, nenhum sinal até agora. Então a gente vai aguardar e qualquer novidade, deve pintar novidade essa semana, a gente informa para vocês aqui. Agora a gente vai falar da promoção, hein? A ganhadora é a Lia, final de telefone 9817. Alô, Lia, parabéns, nossa equipe vai entrar em contato. O que ela respondeu aí? Ela acha que os idosos são ou não são respeitados? Ela disse que não, tá vendo? Cada dia mais as pessoas estão desrespeitando os idosos e muitos deles sofrem violência doméstica, né, todos os dias. É a opinião da Lia, que participou conosco pelo nosso Banizap. Então levou esse voucher aí de R$200 para fazer o curso de automaquiagem, sobrancelha também, na Sobrancelha Design, lá no Vila da Serra. Eu vou embora, mas amanhã, mentira, nem amanhã e nem quarta eu volto, não. Volto só na quinta, porque amanhã tem Liga dos Campeões, quarta-feira tem bola rolando também, e agora na sequência, quem é que tá lá? É o Joel ou o Datenão? É o Dateninha? É o Joel. Datena ontem estreou o programa na Band. Legal o programa. Então vem aí Joel Datena. Na quinta-feira, às 4, a gente tá de volta. Um abraço!